O homem mais religioso de Israel nunca havia nascido. Foi isso que Jesus lhe disse, não a um ateu, não a um pecador comum, mas ao homem mais instruído, mais devoto, mais respeitado do Sinédrio, um fariseu entre fariseus, e não disse com delicadeza. Disse que tudo o que aquele homem havia feito em sua vida religiosa não era suficiente para entrar no reino de Deus, que era preciso nascer de novo. E essa frase carrega 2000 anos de confusão. O que é mais impactante não é o que Jesus disse, mas o que Nicodemos entendeu. Porque Nicodemos ouviu uma coisa, mas Jesus disse outra completamente diferente. E essa confusão permanece sem resolução até hoje. Mas antes de chegarmos a esse mal-entendido, precisamos entender quem era de verdade o homem que foi procurar Jesus no meio da noite. Porque o momento que ele escolheu para ir, e a razão pela qual foi de noite e não de dia, revela algo que quase ninguém ensina. Seu nome era Nicodemos. Em João 3, versículo 1, o texto diz que era um homem dos fariseus e um dos principais entre os judeus. Esse não era um título menor. Os fariseus eram o grupo religioso mais rigoroso de Israel. Havia aproximadamente 6.000 fariseus no tempo de Jesus, entre milhões de judeus. Eram a elite espiritual. Conheciam a Torá de memória, jejuavam 2 vezes por semana, dizimavam até os temperos da cozinha. E Nicodemos não era um fariseu qualquer, era um dos principais. Isso significa que fazia parte do Sinédrio, o Conselho Supremo de 71 membros que governava a vida religiosa, legal e política de Israel. Pense nisso. Esse homem tinha poder, tinha conhecimento, tinha posição e ainda assim algo o inquietava tanto que ele decidiu arriscar sua reputação para ir falar com um carpinteiro de Nazaré que não tinha título rabínico formal. E foi de noite, Jerusalém. As últimas tochas do templo se apagando. O ar com cheiro de incenso queimado e cinza dos sacrifícios da tarde. As ruas de pedra calcária vazias. Um homem sai de sua casa no bairro alto da cidade, com a cabeça coberta, andando rápido, sem querer ser visto. Suas sandálias batem no calçamento úmido do orvalho da noite. Ele sabe exatamente onde vai e sabe que, se alguém do Sinédrio o vir entrar onde está Jesus, sua carreira termina naquela mesma noite. Por que de noite? Há pelo menos 2 explicações sérias. A primeira sugere que Nicodemos foi de noite por temor de ser visto por outros membros do Sinédrio. Um líder religioso visitando um pregador itinerante que estava causando controvérsia no templo era uma bomba política. A segunda aponta que, na tradição rabínica, a noite era um momento propício para estudar a Torá, e que Nicodemos poderia estar buscando uma conversa teológica séria, sem interrupções. Mas há algo mais profundo. No Evangelho de João, a noite tem um significado simbólico constante. Quando Judas sai para trair Jesus, o texto diz, e já era noite. João usa a escuridão como imagem espiritual. Nicodemos vem da escuridão, vem buscando a luz. E isso não é detalhe poético, é a chave de toda a conversa que se segue. Repare no que Nicodemos diz quando chega. João 3, versículo 2. Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Nicodemos não fez uma pergunta, fez uma declaração, e disse, sabemos, no plural. Isso significa que havia outros no Sinédrio que também reconheciam que Jesus vinha de Deus, mas não se atreviam a dizer isso publicamente. E o que Jesus fez a seguir é uma das coisas mais estranhas de todo o Novo Testamento. Não respondeu ao elogio, não agradeceu, não entrou em debate sobre os sinais. Foi direto ao centro de tudo com uma frase que deixou Nicodemos completamente paralisado. João 3, versículo 3. Em verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aqui começa o problema,
porque a expressão que Jesus usou não significa exatamente o que você pensa. A frase em grego é genete anoten, e o problema está em anoten. Essa palavra tem dois significados. Pode significar de novo, no sentido de repetir algo, mas também pode significar do alto, de cima. São dois significados completamente diferentes dentro da mesma palavra. E Nicodemos escolheu o errado. João 3, versículo 4. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura entrar segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Nicodemos entendeu anotem como de novo. Pensou que Jesus estava falando de um segundo nascimento físico. E sua pergunta, longe de ser ingênua, era completamente lógica dentro do seu quadro de referência. Se nascer de novo significava repetir o processo biológico, então era uma impossibilidade absurda. Mas Jesus não estava falando de repetição, estava falando de origem. Anotem como do alto muda tudo. Não é nascer outra vez, é nascer de cima, de Deus, do céu. É um nascimento que não tem nada a ver com a carne, com a biologia, com o esforço humano. É algo que vem de um lugar completamente diferente. E isso não é interpretação moderna. No mesmo Evangelho de João, anoten é usado em outros trechos sempre com o significado de do alto. Quando João descreve a túnica de Jesus, diz que era tecida do alto. Em João 3, versículo 31, o que vem do alto é sobre todos. Em cada outro uso, anotem significa do alto, não de novo. Então, por que quase todas as traduções dizem nascer de novo e não nascer do alto? Porque Nicodemos entendeu de novo, e a conversa que se segue responde a essa interpretação. Mas o duplo sentido é intencional. João, que escreveu esse evangelho provavelmente entre os anos 80 e 90 depois de Cristo, sabia exatamente o que estava fazendo. Queria que o leitor captasse os dois significados ao mesmo tempo. Nascer de novo e nascer do alto. João 3, versículos 5 e 6. Em verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus fez uma distinção radical. Há dois tipos de nascimento. Um é da carne, o outro é do Espírito. E não são opcionais. São categorias completamente separadas, como duas dimensões diferentes de existência. Mas a frase da água e do Espírito gerou um dos debates mais longos da história da teologia cristã. O que significa nascer da água? Há pelo menos 4 interpretações principais, e cada uma tem respaldo sério. A primeira diz que a água se refere ao batismo. Os primeiros pais da Igreja entendiam nascer da água como referência direta ao batismo cristão, o ato visível que acompanhava a regeneração espiritual. A segunda interpretação diz que a água se refere ao nascimento natural, o líquido amniótico. Jesus estaria dizendo: primeiro você nasce fisicamente da água do ventre. Depois precisa nascer espiritualmente do Espírito. Essa leitura encaixa com o contexto porque Nicodemos acabara de perguntar sobre voltar ao ventre materno. A terceira interpretação conecta a água à palavra de Deus. Em Efésios 5, versículo 26, Paulo fala do lavamento da água pela palavra. Tiago 1, versículo 18, diz que Deus nos gerou pela palavra da verdade. Nessa leitura, a água é a Escritura, a mensagem divina que produz a vida nova. E há uma quarta interpretação que é a mais poderosa de todas, e essa conecta com algo que Nicodemos, como mestre de Israel, deveria ter reconhecido imediatamente. Ezequiel 36, versículos 25 ao 27, espargerei sobre vós água limpa, e ficareis limpos de todas as vossas imundícias. Dar-vos-ei coração novo, e porei um espírito novo dentro de vós.
porei dentro de vós o meu espírito, água e espírito. Exatamente as duas palavras que Jesus usou. Ezequiel escreveu essa profecia aproximadamente 580 anos antes de Cristo, durante o exílio na Babilônia. Era uma promessa de restauração espiritual para Israel. Deus ia limpar seu povo com água, dar-lhes um coração novo e colocar seu espírito dentro deles. Quando Jesus disse a Nicodemos da água e do espírito, não estava inventando uma doutrina nova. Estava citando uma profecia que Nicodemos, como fariseu e mestre da lei, havia lido centenas de vezes. E é exatamente isso que Jesus lhe repreende alguns versículos depois. João 3, versículo 10. Tu és o mestre de Israel e não sabes estas coisas? Repare no tom. Jesus não perguntou, não entendes? Perguntou, não sabes? É diferente. Nicodemos não tinha um problema de inteligência, tinha um problema de reconhecimento. Tudo o que Jesus estava dizendo já estava nas Escrituras que Nicodemos ensinava, mas ele não tinha visto. E isso conecta com algo que aconteceu 700 anos antes dessa conversa. Uma história que parece não ter nada a ver com o nascer de novo, mas que Jesus mesmo trouxe à tona, e é uma das conexões mais impactantes de toda a Bíblia. João 3, versículos 14 e 15. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Jesus, no meio de uma conversa sobre nascer de novo, falou de uma serpente de bronze, Números 21, versículos 4 ao 9. O povo de Israel estava no deserto. Levavam décadas caminhando, estavam cansados, frustrados, com fome, e começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés. Para que nos tiraste do Egito? Para morrer neste deserto? Não há pão, não há água, e nossa alma tem fastio deste pão tão leve. O pão leve era o maná, o alimento que Deus lhes dava diretamente do céu, cada manhã. Eles estavam desprezando, e então vieram as serpentes. O texto hebreu usa a palavra serafim para descrevê-las, a mesma raiz usada em Isaías 6 para os serafins celestiais. Significa os que ardem. As mordidas produziam uma sensação de fogo, uma inflamação terrível, e o povo morria. O povo se arrependeu, foram a Moisés, disseram, pecamos, e Moisés orou a Deus. E Deus deu uma instrução que não faz sentido à primeira vista. Faze uma serpente ardente e coloca-a sobre um poste, e qualquer um que for mordido, olhando para ela, viverá. Pense nisso. Deus não lhes disse para fazerem um sacrifício. Não lhes disse para orarem mais. Não lhes deu medicamento. Disse para olharem, para levantarem os olhos em direção a uma serpente de bronze cravada num poste, e que o ato de olhar os curaria. Não era a serpente que curava, era a fé na palavra de Deus. Era o ato de crer que olhar para aquilo ia funcionar, mesmo sem nenhuma lógica aparente. E Jesus disse a Nicodemos, assim como essa serpente foi levantada, assim será levantado o Filho do Homem, para que todo aquele que creia tenha a vida eterna. A conexão é devastadora. No deserto, o povo estava morrendo de veneno de serpente. A cura era olhar para uma serpente de bronze levantada num poste. No mundo, a humanidade está morrendo pelo pecado. A cura é olhar para Jesus levantado numa cruz. E nos dois casos, a solução não requer esforço, não requer mérito, não requer ritual. Requer uma única coisa: olhar, crer, confiar que o que Deus disse é verdade, mesmo que você não entenda. Isso traz uma conexão que quase sempre passa despercebida. Se nascer de novo fosse algo que você pudesse fazer, não seria um nascimento, seria uma obra. Pense no seu primeiro nascimento. Você decidiu nascer? Você escolheu o momento? Fez algum esforço para chegar ao mundo? Não, seu nascimento foi algo que aconteceu com você.
Foi um ato de outros. Sua mãe fez o trabalho. Você simplesmente chegou. E nascer de novo, nascer do alto, funciona exatamente assim. Não é algo que você produz. É algo que Deus faz em você. Não é o seu esforço, é o seu espírito. E isso era o que Nicodemos não conseguia processar, porque todo o seu sistema religioso estava construído sobre o esforço humano. Cumprir a lei, guardar os mandamentos, jejuar, diezmar, orar, estudar, fazer. E Jesus lhe disse: nada disso te dá entrada no reino. Você precisa de algo que não pode fabricar. Precisa de um nascimento novo, do alto. A palavra grega que João 3,16 usa para crer é pisteuon, um particípio presente. Isso significa que não é um ato único do passado, é um estado contínuo. Não é o que creu uma vez, é o que está crendo. O que vive em estado permanente de confiança, de dependência, de olhar para cima, como os israelitas no deserto que precisavam olhar para a serpente. Não bastava saber que ela estava ali, tinham que levantar os olhos. Pense num jovem que cresceu dentro de uma igreja, foi batizado na infância, frequentou a escola dominical, memorizou versículos, fez sua confirmação. Seus pais são líderes na congregação. Tem a Bíblia sublinhada, a playlist de música cristã. E um dia na universidade um colega lhe pergunta: mas você realmente crê nisso? Ou simplesmente repete o que te ensinaram? O silêncio que se segue a essa pergunta é exatamente o mesmo silêncio de Nicodemos diante de Jesus. Porque há uma diferença abissal entre saber sobre Deus e nascer de Deus, entre ter informação religiosa e ter vida espiritual, entre conhecer a doutrina e experimentar a transformação. Paulo também era fariseu. Em Filipenses 3, chamou de lixo tudo o que antes era seu orgulho religioso. Credenciais, linhagem, devoção. Reconheceu que nada disso bastava diante de Cristo. Isso é nascer de novo. Não é adicionar algo ao que você tem. É reconhecer que precisa de algo radicalmente diferente, não uma melhoria, um nascimento. João 3, versículo 8. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A palavra grega para vento aqui é pneuma, a mesma palavra traduzida como Espírito. O vento e o Espírito são a mesma palavra em grego. Jesus fez um jogo de palavras intencional. O pneuma sopra onde quer. Não dá para controlá-lo. Não dá para programá-lo, não dá para encerrá-lo num sistema. Vem quando quer e vai onde quer. Para Nicodemos, que vivia dentro de um sistema que pretendia ter Deus organizado, catalogado, previsível, isso era dinamite. E agora veja o que acontece com Nicodemos depois dessa conversa. João não nos diz como ela terminou. Não há e Nicodemos creu. A conversa simplesmente se dissolve no texto, como se João deixasse a pergunta aberta de propósito. Mas Nicodemos aparece 2 vezes mais no Evangelho, e cada aparição é um passo adiante. Em João 7, versículos 50 e 51, quando o Sinédrio quer prender Jesus, Nicodemos levanta a voz: acaso a nossa lei julga o homem antes de o ouvir? Não confessou sua fé publicamente, mas defendeu o direito de Jesus a ser ouvido. Um passo pequeno, tímido, mas um passo. E em João 19, versículos 38 ao 42, após a crucificação, Nicodemos aparece pela última vez. E desta vez não veio de noite. Desta vez veio publicamente com José de Arimateia. Trouxe uma mistura de mirra e aloés, 100 libras de peso para embalsamar o corpo de Jesus. 100 libras era uma quantidade destinada a reis. Essa quantidade de espécias era extraordinariamente cara, e seu uso refletia um ato de devoção pública, não secreta. Nicodemos, o que veio de noite, agora estava de pé à plena luz do dia.
tocando o corpo morto de um homem condenado pelo mesmo sinédrio ao qual ele pertencia. Não sabemos se Nicodemos nasceu de novo naquela noite da conversa do capítulo 3, mas sabemos que algo começou a se mover, algo que foi crescendo em silêncio, no escuro, como uma semente sob a terra, até que finalmente saiu à luz. E essa é a segunda camada de Anotan. Nascer do alto não é sempre um evento instantâneo. É um processo, é uma semente que cai, que germina, que rompe a terra. O próprio Jesus comparou a isso em Marcos 4, versículos 26 ao 29. O reino de Deus é como quando um homem lança semente na terra, e dorme e se levanta de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Se alguma vez você sentiu que algo se move dentro de você ao ouvir essas coisas, mas não consegue explicar, não consegue medir, não consegue controlar, isso é exatamente o que Jesus descreveu. O vento sopra onde quer, e você ouve o seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. 1 de Pedro 1, versículo 23. Sendo regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. A semente desse novo nascimento é a palavra de Deus. Não um ritual, não uma experiência emocional, a palavra. Tito 3, versículo 5. Ele nos salvou não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, pelo lavamento da regeneração e renovação do Espírito Santo. E em 2 de Coríntios 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A palavra grega para nova criatura é kaine ktisis, não nova, no sentido de recente, mas nova em qualidade. Não é uma versão atualizada de você. É uma criação diferente. Isso não é metáfora, não é linguagem motivacional. É a descrição de algo que acontece no interior de uma pessoa quando o Espírito de Deus age. Não é algo que você produz com disciplina espiritual, com rituais, com esforço religioso. É algo que você recebe, que te acontece, que vem do alto. Havia no judaísmo do primeiro século um conceito parecido com nascer de novo. Segundo o Talmud de Babilônia, quando um gentio se convertia ao judaísmo, dizia-se que era como uma criança recém-nascida. A conversão era vista como um novo nascimento. O convertido deixava para trás sua vida anterior e começava do zero como membro do povo de Israel. Mas esse novo nascimento era para gentios, para os de fora, para quem não era judeu. Ninguém dizia a um fariseu que precisava nascer de novo. Um fariseu já estava dentro. Já era parte do povo, já cumpria a lei. Dizer a Nicodemos que precisava nascer de novo era como dizer a um cirurgião com 30 anos de experiência que precisava voltar à escola primária. E é exatamente isso que tornou a frase tão impactante. Jesus disse a um homem que se sentia espiritualmente completo: você está espiritualmente vazio. Tudo o que construiu não conta para entrar no reino. Você precisa começar do zero, do alto. Nascer de novo não é um formulário que você preenche uma vez, é uma realidade que se vive. Há uma diferença entre ter assinado um documento e estar vivendo numa casa. Você pode ter a escritura de uma propriedade e nunca habitá-la. Pode ter um certificado de nascimento espiritual e nunca viver a vida que esse nascimento abriu. Nicodemos tinha todos os documentos, todas as credenciais, todo o currículo. E Jesus lhe disse: você precisa de algo que não está nos seus arquivos. Você precisa de vida, a que só vem do alto. E isso nos leva ao versículo mais famoso do mundo, um que quase ninguém leu em seu contexto original. João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já viu esse versículo em cartazes, em camisetas, em faixas de estádio?
Tornou-se quase decorativo. Mas em seu contexto original, Jesus o disse a um homem que pensava ter Deus resolvido, que acreditava que sua religião era suficiente, que veio de noite porque algo lhe faltava e não sabia o quê. E Jesus lhe disse: o que te falta não é mais religião. O que te falta é crer. Crer que Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho e que a vida eterna não se ganha, se recebe pela fé. Nicodemos veio de noite, veio com perguntas, veio com seu currículo debaixo do braço. E Jesus lhe disse: deixa tudo isso na porta. O que você precisa não pode trazer consigo. Tem que vir de cima, do Espírito, como o vento que você não controla. Anos depois, Nicodemos carregou 100 libras de especiarias até o túmulo de um homem crucificado. Já não era noite, já não estava escondido, já não buscava respostas. Havia nascido. A questão não era quando ele veio. Era se ficaria na noite ou avançaria em direção à luz. E nós sabemos a resposta.